Ai, que maravilha! Começando mais um Giro das 11 ao vivo aqui para todo o Brasil e todo mundo. Obrigado pela presença, pelo engajamento, vocês, a comunidade mais democrática e crítica aqui da nossa cena progressista da internet brasileira. Eu estou aqui com meu amigo querido Marcos Banho, depois de muito tempo, voltou aqui para Pois conversar com a gente. Por onde você andou, Marcos Banho? Por que você sumiu? Esse que é um dos maiores linguistas que eu conheço na história da humanidade. Tudo bom, eu Marcos estava Banho? me sentindo abandonado por você, morrendo de inveja das pessoas convidadas, né? Levei um susto quando você me chamou de novo. Não, você sabe que a comunidade lembrou aqui também. Eu lembrei e a comunidade também. Isso, Marcos Banho, gente. Para quem, olha, nossa comunidade aqui leu muito a revista Caros Amigos, né? E o Marcos Banho estava sempre lá. Aliás, era um timaço de articulistas. Tempos bons da Caros Amigos, né, Banho? Mas eu tenho muita saudade, eu colaborei quase 10 anos com a Caros Amigos. Realmente foi uma publicação histórica, né? Histórica. Realmente a coleção da Caros Amigos devia ser tombada como patrimônio jornalístico brasileiro. Eu estava tentando conversar com o editor para a gente organizar esse patrimônio, né, e disponibilizar digitalmente. Já tem um site que disponibiliza as edições digitais, mas a gente poderia fazer muito mais do que isso, né? Porque realmente foi um acontecimento. E a revista linda, enorme, né? Aquela revista que. Você vê que hoje a Folha de São Paulo virou um tabloidezinho também. Esses dias eu fui pegar, Banho, a Folha de São Paulo. Eu peguei assim, joguei fora. Eu falei, que negócio, né? Que coisa horrorosa isso aqui. Tabloide naquele sentido também pejorativo que os ingleses Também. usam, né? Um jornaleco sem importância, que quando muito dá para a gente recolher o cocô do cachorro, né? Pois é, nem para isso mais estou usando a Folha de São Paulo. Gente, deixa eu só pontuar aqui algumas notícias urgentes do dia. A equipe que operou o ex-presidente Bolsonaro acabou de dar uma entrevista coletiva dizendo que a situação médica do Bolsonaro, do ex-presidente, é realmente grave, continua grave. Foi uma cirurgia delicadíssima de 12 horas de duração. Não sei se o Marcos Banho, você não fica muito atento a essas informações, mas de ontem para hoje eu fiquei realmente muito atento, porque isso muda também o tabuleiro político, né? Bolsonaro está fora de 2026. Agora Não, não tem mais como advogar essa situação fragilíssima. O filho dele está desesperado e tudo mais. A gente vai trazer ao longo do programa de hoje. Eu vou atualizar vocês dessas informações. Eu chamei aqui o médico Nelson Nizembal, que foi professor de quem fez a cirurgia, do Birulini. Cláudio Birulini fez a cirurgia no Bolsonaro em Brasília ontem. Mas nós não vamos falar especificamente disso, Banho, mas eu tenho que pedir para você pelo menos um comentário sobre essa situação desta criatura que você não pronuncia o nome, e eu, por ofício, tenho que, às vezes, fazê-lo. Qual que é a sua leitura desse estou momento? pronunciando, ele virou suficientemente insignificante para a gente poder pronunciar o nome dele, não é? Olha, parece que é aquilo que a gente chama de somatização, né? Diante de tudo que está pesando sobre essa criatura, uh, eu acho que não é nada surpreendente que ele tenha somatizado isso, né? E sempre na mesma região, né? Ali na barriga, no ventre, é sempre por ali que ele somatiza as Que é coisas. de onde vem o ódio, né? Ah, sem dúvida, né? A gente fala, né, o fel, né? A pessoa que fala com fel, né? Que se exprime com fel, e o fel está por ali, né? Mas há muita coisa pesando sobre ele, né? E justamente essa coincidência, no dia em que o STF oficializa que essas pessoas se tornaram, de fato, réus, ele passa mal no interior do Rio Grande do Norte, é socorrido por um helicóptero enviado pela Fátima Bezerra, governadora do PT, usa o SUS, usa o SAMU, que eles queriam tanto destruir, né? Então tem muita, é um quadro, digamos assim, cinematográfico, né? É um roteiro muito impressionante isso tudo que está acontecendo, né? São notícias candentes, né? Como diz o pessoal, o roteirista do Brasil não dorme. Roteirista do Brasil, impressionante. Banho, a gente conversou ontem um pouquinho, hoje, sobre a situação das universidades, na produção científica brasileira como um todo. Você fez algumas observações que eu considero
de alta relevância compartilhar aqui com a nossa comunidade. Fala um pouquinho sobre esse mundo para a gente. Olha, antes de tudo, o que mais nos preocupa, né, é a questão da formação de professores. Então, esse desinteresse pela juventude agora, pela carreira universitária, também se reflete na falta de professores. Há previsões aí de que nos próximos 15 anos vai faltar muito professor, a gente vai ficar sem quem ensine, né? Vão faltar aí 500 mil de professores. Então, tradicionalmente, não existe uma política estatal de formação de professores, de valorização da profissão, né? Tanto faz, qualquer que seja o governo, a profissão docente está sempre deixada de lado, né? Sempre tendo que sobreviver aos trancos e barrancos. E agora, com as possibilidades que se abrem das pessoas produzirem de outra forma, de realmente ganharem dinheiro de outra maneira, né? A profissão docente vai ficando, né, cada vez menos prestigiada. É muito sério. Algumas áreas, principalmente as áreas das ciências mais duras, né, tipo física, química, principalmente, as pessoas se formam nisso e por que vão dar aula para ganhar um salário ruim, em condições muito deploráveis, às vezes, com insegurança, né? Para que vai trabalhar nisso? Ela pode trabalhar numa empresa, né, como na área da química, da física, etc. Então, realmente é uma preocupação o pessoal chama de apagão de professores, né? Então, nós vamos ficar aí sem isso, né? O governo até que tentou fazer um programa para o ensino básico de incentivo à carreira docente. Aliás, pela primeira vez houve um benefício para a carreira docente, cuja especificidade agora me escapa. Você está acompanhando essa política do governo federal, querido Banho? Não, mas o que realmente existe, a gente sabe, é que a educação básica e o ensino médio ficam nas mãos das prefeituras e dos governos, né? Então, o ensino superior é que é a obrigação do governo federal. E aí a gente sabe, né, o que são os municípios e os estados brasileiros. Quando estão nas mãos da extrema-direita, a educação é apropriada para ser destruída, né, ou para se transformar numa plataforma para formar uma ideologia, um ideário extremamente reacionário. A gente vê isso em São Paulo, né? Com essa privatização, né, das escolas, com a eliminação do livro didático, né, substituído por não sei o quê, né, coisas produzidas aí por empresas privadas. Então, a educação é um grave problema, né? É realmente um grave problema. A gente compara isso com alguns outros países, mas também a Finlândia não é comparação para o Brasil, né? Porque é um país pequeno, com uma população pequena, mas quando alguém se destaca na formação universitária, já há, né, essa pessoa já é convidada a ir trabalhar na educação, já recebe incentivos e por aí vai, né? Mas é preocupante esse futuro apagão que já começa, de fato, a se mostrar. Marcos Banho, que honra que eu tenho em receber o Marcos Banho aqui, que é o maior divulgador da linguística, o livro dele, O Preconceito Linguístico, sempre entre os mais vendidos, né, da divulgação. Há quantos anos? 30 anos? 26 anos, justamente. 26 anos, olha só, 26 anos. Eu coloquei um a mais aqui. O Edson Tunes está dizendo aqui: Bozo estava planejando fuga, mas o intestino falhou. Essas piadinhas que estão aqui recorrentes. Elizabeth Coutinho, já li muitos textos do Marcos Banho a respeito da linguística, aprendi muito. E o Domingos está dizendo aqui: meu professor sem preconceito linguístico. Banho, eu queria. Você me apontou também que os estudantes hoje, nesse universo universitário, de maneira geral, nesse mundo universitário, estão com outros horizontes, né? Sobretudo com a pressão e o recurso das redes sociais, do YouTube, do TikTok e tudo mais. Quer dizer, você estava me falando assim, o que um aluno vai estudar com todo cuidado, esmero, esforço, se ele pode abrir um canal e ensinar a fazer bolo e, de repente, ele está lá com milhares de seguidores e não precisa mais se preocupar com nenhum tipo de aprimoramento, né, das suas capacidades, enfim, intelectivas, se bem que não podemos desprezar também que o mundo digital
oferece alguma coisa nesse sentido. Fala para a gente a sua leitura desse processo. Eu acompanho, né? Eu sou inscrito em 245 mil canais do YouTube, né? Porque eu tenho interesses, por exemplo, eu adoro geografia, eu sou um nerd de geografia, então estou sempre ouvindo e canais de vários países, de várias línguas. E, por exemplo, eu vejo que há alguns canais brasileiros também que se dedicam à linguística, e são coisas bem feitas. Então, a pessoa aproveita a sua formação na universidade e faz uma divulgação muito bem feita, né? Então, eu tenho apreciado essas iniciativas, né? Diferentes lugares, diferentes abordagens, mas bem formados, né? As pessoas não dizem bobagem sobre língua, porque o que mais existe em torno da língua é bobagem, né? As pessoas tiram ideias da língua, né, do bolso do colete ou de algum lugar pior. Isso continua? Continua. Essa semana passada mesmo, a Maria Beltrão, aquela jornalista conhecida da Globo, publicou um vídeo dizendo que as pronúncias de várias palavras estão erradas, que não é obeso, é obeso, né? Que não é, nem lembro mais o que, né? Mas falando sobre as vogais abertas e fechadas, né? Então, a gente consulta... Nossa, imagina, que vergonha isso. Mano. É uma besteira, né? A pessoa compromete a sua carreira com esse tipo de coisa. E sem consultar, né? O que acontece também é que as pessoas ouvem falar, né? Ouvem que o galo cantou e acham que era verdade e saem dizendo essas coisas. Então, se a gente consulta os bons dicionaristas, os bons gramáticos, tem lá, tanto faz obeso ou obeso, tanto faz badejo ou badejo, né? O uso acaba pressionando também. É a força normativa, né? Inclusive ela, por ser uma pessoa conservadora, que ela é, né? A Maria Beltrão. É isso mesmo, né? Ideológico. Essas pessoas são mais normativas do que os profissionais formados, mesmo aqueles que têm uma formação tradicional, né, como os gramáticos, dicionaristas, eles reconhecem muitas coisas, relativizam as prescrições, né, fazem observações sobre o uso, né, mesmo que eles não recomendem, eles falam, hoje em dia se usa mais tal coisa. Mas essas pessoas vêm e passam a lixa na filologia tradicional e dizem só essas besteiras que estão aí nos manuais de redação, né, no que eu chamo de comandos paragramaticais, né? Essas pessoas que começam a falar de gramática e de língua sem ter nenhuma formação boa a respeito disso, né? Então, estamos aí. Agora, as pessoas são obesas, né? E pescam badejos, né? Badejos. Ela usou o exemplo do badejo. Saíram ilesas, né, dos seus problemas. Isso aí me lembra o Brizola, que falava como é que o Brizola falava mesmo? Ele abria uma vogal recorrentemente, que eu acho que é uma característica dos gaúchos. Agora, Banho, você podia abrir um canal no YouTube pegando as batatadas e as groselhas que essa galera comete com relação a... Dá para você passar a vida falando dos impropérios que alguns intelectuais falam sobre língua, né? É uma delícia isso aí. Olha, eu pensei em fazer um canal, mas depois eu vi que dava tanto trabalho, porque você tem que fazer nada. Tem que ter presença nas redes sociais, no TikTok, no Instagram, no X, não sei o quê. Eu falei, meu Deus, só se eu tiver muito dinheiro, contratar uma pessoa só para fazer isso. Não, depois eu te dou o caminho. Vamos falar sobre isso. A Flávia Lefebvre, que é a nossa próxima convidada aqui, está perguntando aqui no chat interno, é Roraima ou Roraima? Eu também quase morri já pensando nisso, viu, Marcos? Olha, Roraima aberto porque tem a ver com as línguas indígenas que são faladas lá, né? Então, lá existe... E o indígena não tem nasal, é verdade. Tem muita nasal, depende da... Tem nasal? Língua. Nossa, o tupi, por exemplo, é uma língua toda, né? É italiano que não tem nasal. Por exemplo, o verbo falar em tupi é nhen, nhen, né? Então, é muito nasal. Mas lá nessa região, né, nós temos, então, a cidade Pacaraima, né, o Monte Roraima, Macunaíma, que o Mário de Andrade fez o favor de transformar em Macunaíma, mas o nome é Macunaíma, né, tem a ver com a língua taulipang. Então, as pessoas de Roraima falam Roraima. A nossa tendência, né,
é falar Roraima, assim como a gente vê dizer Jaime, diz Jane, pelo menos lá em Minas, né? Eu conheci muitos Jaimes, né? Então, fica essa variação, né? Não dá para normatizar o nome de um estado, né? Então, realmente, tem coisa mais Olha, séria que a gente vê, né? o Com Raul relação, Bacelar... Fala, querido, desculpa, pode falar. com relação a Roraima, nós temos que prestar muito mais atenção ao fluxo de venezuelanos que estão entrando por lá, né? E como essas pessoas têm que ser recebidas e tratadas no Brasil. Isso é muito mais importante do que saber se o nome é Roraima ou Roraima, né? Então, Evidente, não evidente. podemos desviar. Aliás, é uma situação dramática. Nesse momento, parece que são 1.000 venezuelanos por dia, mas já foi 10 mil, já foi maior, e conforme varia as tensões políticas por ali. Aliás, ontem nós tivemos eleições no Equador, ganhou o Daniel Noboa, que é um direitista extremista, ganhou por uma diferença mínima, e a Luísa Gonçalves, né, não reconheceu a vitória do Noboa. Você viu isso aí? Olha, essa eleição não foi, ele não ganhou, ele roubou essa eleição. Roubou. A criatura, na véspera do segundo turno, decreta estado de emergência, né? Então, agora, ontem eu estava conversando com a minha família, né? Esse cara, o Noboa, é o homem mais rico do Equador. Para que essas pessoas precisam entrar na política, né? Porque essa ânsia de ter também, além do poder econômico, que já é um poder político, ainda querem exercer cargos, querem mandar no país. É impressionante isso. Que né? pode enriquecer muito mais, né? Eles são gananciosos. Porque a gente sabe, eu tenho dito, todo milionário é um estelionatário, porque ninguém no mundo pode ganhar tanto dinheiro sem que outras tantas pessoas não sejam prejudicadas, roubadas, etc. Né? Então a gente fala os bilionários da Big Tech, não são estelionatários mesmo, né? Gente, se você abrisse um canal no YouTube só para falar, não precisa nem falar, você seria o maior de todos, o Banho, que as pessoas adoram aqui no bate-papo. Esse assunto é realmente saboroso, né? Falar da história da língua, da etimologia, das palavras e tudo mais, e da pressão ideológica, política também, né? Você é a grande autoridade nesse viés, né? Aqui no Brasil. Não me chame de autoridade, né? Porque tem gente muito melhor do que eu. Né? Principalmente os analistas do discurso, né? Que tem um arsenal teórico muito, muito importante, muito interessante. Eu não trabalho na análise do discurso, né? Eu trabalho na sociologia da linguagem, numa área que a gente chama agora de glotopolítica, né? Que também nos permite fazer análises dos usos da linguagem em determinados contextos. Eu não sei, talvez quando eu me aposentar, eu abra esse canal, né? Porque enquanto a gente está trabalhando, tem muita coisa para fazer. Agora, os analistas de discurso têm os seus livros ali na cabeceira do dia a dia, viu? Você sabe disso, né? Deixa eu só lembrar aqui o Fernando Santos de Aquino, o Brizola falava interesses. Você lembra disso? É uma pronúncia antiga, tradicional, né? Os portugueses também falam interesse, né? Agora eles falam interesse, porque já estão, né, anulando todas as vogais. Mas interesse, eu me lembro quando eu era criança, né, no milênio passado, eu via muito as pessoas mais velhas dizendo interesse, né, para distinguir da palavra. Não é tão raro assim. Mas o Brizola consagrou, né? Interesse. Ele fala dos interesses internacionais, aquela coisa toda. Até o Ciro Gomes está falando de interesse. Estou brincando. Ô, Marcos Banho, vamos falar eu quero falar um pouco, daqui a pouco eu quero falar de algumas questões específicas da linguagem aqui. Nós estamos falando e é inevitável que isso sempre apareça, né? Mas antes eu quero que você fale um pouco dessa histeria global chamada Donald Trump, que inclusive deixou e deixa em pânico toda a comunidade acadêmica estadunidense. É uma loucura, né? Literalmente. Como é que você está vendo essa situação toda? Olha, hoje eu ouvi o Eduardo Moreira dizer que nenhuma teoria econômica serve para a gente analisar o que acontece com o Trump. Né? Então, normalmente, os grandes movimentos, as grandes transformações na economia mundial acabam gerando teorias com as quais a gente pode tentar interpretar isso. Né? Mas ele explodiu tudo. Né? Não tem teoria política capaz de dar conta do que ele faz, não tem teoria econômica. Né? Ele é um clássico psicopata. Né?
Um psicopata perigosíssimo porque ele está à frente da maior economia do mundo, de um país que tem 800 bases militares espalhadas pelo planeta, né? E que, como ele é louco, ele pode simplesmente colocar essas 800 bases em ação e bombardear tudo, né? Então, ele é uma figura deprimente, né? Não sei se talvez o declínio do Império Americano fosse inevitavelmente produzir uma criatura dessa, né? Então, e não deixa... É a tese da China, né? O Trump é um sintoma, né? Ah, sim, né? Eu sempre digo, olha, a civilização chinesa tem 5.000 anos, né? Os Estados Unidos, como nação independente, tem 250. Então, os chineses estão ali. O Xi Jinping está no poder desde 2012. Tão cedo ele não vai sair de lá. Então, ele fica olhando, esse cara aí vai ficar só 4 anos, né? O que são 4 anos para nós que temos 5.000 anos de história? Então, eu gosto muito dessa posição dos chineses, né? Essa coisa assim, né, tranquila, né, zen, esperando ver o que vai acontecer para tomar alguma decisão daqui a 150 anos, né? Então, eu tenho gostado muito disso, né? E essa presença da China que vai crescendo sem estardalhaço, né? Porque a presença dos Estados Unidos ao longo da história foi aquela coisa histérica, falando muito, provocando ditaduras, jogando bombas, né? A China vai conquistando o seu espaço, né, de outra maneira. Então, hoje, 180 países têm negócios com a China. A presença da China na África é impressionante, né? Para o bem e para o mal, claro, né? A gente não vai defender esse avanço econômico da China, como, por exemplo, está acontecendo em alguns países da África, a devastação das florestas, né? Mas, digamos, do ponto de vista histórico, geopolítico, né, a China está nesse avanço que é muito diferente do que essa política tradicional, né? É um capitalismo de Estado, isso aí que é genial, né? É um país regido autocraticamente, né? Mas tem essas características, né? É uma coisa muito nova. O modelo chinês tem provocado muitos estudos teóricos na geopolítica, na economia, porque... Você tem informações sobre a linguística chinesa? Não tenho, né? Olha, é uma boa pergunta, A né? produção, né? Eles estão liderando em quase tudo, né? Vão começar a liderar nessa área também. Ah, sem dúvida, né? Eu vi uma entrevista recentemente do Miguel Nicoleles, que esteve na China e foi Sim. convidado. Alguém convidou assim: eu queria levar você para ver uns laboratórios. Aí ele pensou: o laboratório como das universidades, né? Tem aquele monte de prédio ali, aí você tem ali um lugar que é laboratório. Quando ele chegou, era um prédio de 30 andares. Todos os laboratórios possíveis e imagináveis de todas as áreas de conhecimento estavam ali, né? Imagina um prédio de 30 andares cheio de cientistas, são milhares de cientistas fazendo, né, o futuro, né? E o presente também, né? Então, é outra concepção de incentivo à ciência. E agora a gente vê o Trump simplesmente destruindo a ciência dos Estados Unidos, né? Tem um comentário, ontem eu li, que é o seguinte, a China tem 750 bilhões, agora um pouco menos, porque vendeu um pouco dos títulos americanos, né, da dívida pública, e se ela, de repente, quiser se desfazer de todos esses títulos, ela causa um colapso nos Estados Unidos e, consequentemente, no mundo todo. Então, ironicamente, um país comunista está nas mãos de um país comunista o fluxo capitalista do nosso tempo. Né? É engraçadíssimo isso. Não, é uma novidade muito grande, né? Uma grande novidade mesmo, isso esse avanço da China, né? Nesses últimos... Na virada do milênio, digamos assim. Nesses últimos... A China era menor que o Brasil nos anos 90, para ter uma ideia. Tirou Índia... 850 milhões de pobres da miséria. O Nicoleles esteve aqui, o Nicoleles vem aqui amanhã. O Nicoleles esteve aqui há um tempo e ele me dizia que ele ganhou o prêmio mais importante da China para um estrangeiro. Esqueci o nome do prêmio. E no Brasil ninguém falou nisso. Como é efeméride. Nem as instâncias oficiais e tudo mais. E ele realmente também me relatou que ficou impressionado com todos os projetos de medicina e tudo mais. E ele está fazendo parcerias com a China, que ele é um dos maiores cientistas do mundo, né? O Nicoleles. É uma figura fantástica. Ele é uma figura maravilhosa, né? Como cientista e como pessoa, né? A militância dele em favor da ciência no Brasil. Corajoso.
né? Corajoso. E mesmo trabalhando durante muito tempo lá numa universidade americana, a Universidade de Duke, ele disse que sempre foi muito crítico, né? Que os cientistas americanos não têm muito essa perspectiva que a gente tem, né? Muito politizados e por aí vai, né? Então, ele conta de forma muito interessante ele narra, né, o que é ser cientista nos Estados Unidos. Marcos Banho falando de Nicoleles. O que poderia ser melhor do que isso? Olha, La Maioria Global está aqui dizendo, Marcos Conde, vejam Yanis Varoufakis sobre Trump, que é o ex-ministro da Economia grego. Né? Vou ler, não sei exatamente o que ele falou sobre Trump, não sei se é recente, mas ele é uma das cabeças pensantes admiráveis assim, do nosso tempo. Banho! Fala, Banho. Não, o que você ia falar? O Varoufakis publicou recentemente um livro, né, sobre o feudalismo tecnológico. Então, Tecnofeudalismo. Tecnofeudalismo, que é isso mesmo. Nós estamos vivendo um feudalismo global, uma coisa impressionante, né? Essas coisas são toda herança, né? Nós temos aqui pouco tempo agora, mas vai dar tempo, e você não me desapareça de novo, você vai vir aqui rapidamente, eu vou te convidar de novo, até porque a gente tem muita coisa para conversar. E eu estou vendo que você tá ótimo, assim, enfim, não tem preconceito temático, né? Pode falar de qualquer coisa, né, Banho? Deixa eu te perguntar do presidente Lula, que é uma coisa assim que nós há tanto tempo já estamos, né, acostumados com o preconceito que ele sofre, linguístico, emblemático, e agora voltou um pouco isso, né? E a última foi ele ter dito o mulherzinha, que foi criticado por muita gente e tudo mais. Eu fui ver o vídeo depois, achei tão assim, sertanejo, ele falou uma mulherzinha e tudo mais. E aí, Banho, o que dizer sobre esse momento? Olha, eu confesso para você que eu tenho preguiça de tratar dessas coisas, porque é tão insignificante, não é? O contexto mesmo explica o que ele vai dizer depois, que essa mulher veio dizer, presidente, o Brasil só vai crescer 0,8%. Ele disse, a senhora me conhece, a senhora sabe com quem está falando, e o Brasil cresceu 3,2%, né? Então, a gente sabe pelo histórico do Lula que ele não é misógino, né? Juntando os três governos, ele foi a pessoa que mais teve ministras mulheres, né? Ele colocou uma mulher na presidência da República, a Dilma Rousseff. Então, é perda de tempo, né? E, claro, teria sido preferível que ele não dissesse isso, mas disse, né? E vamos lá, né? É a espontaneidade dele, a gente está acostumado com isso. Ele tem muito mais coisas importantes, né, para a gente observar, né? Mas é isso, né? O antipetismo pega, né, esses cabelinhos de pulga para tentar fazer um elefante, né? Aquele episódio da Gleisi Hoffmann, que ele disse que era uma mulher bonita, você sabe o que eu fiz? Eu cancelei a minha assinatura da Globoplay, porque eu não dei conta daquelas vestais da Globo News gastando 45 minutos para falar essas bobagens, né? Então, ele não nomeou a Gleisi porque ela é uma mulher bonita, mas porque ela é competente. Sim, né? Tanto que ele nomeou. Ele sabe tanto que ela é uma mulher competente que ele nomeou a Gleisi Hoffmann. E qual é o problema de dizer que uma mulher é bonita, gente? Qual é o problema, né? Então, assim, é uma besteirada, né? Uma bobajada que a nossa mídia, que eu chamo agora de mídia tarcísica, né, aproveita para fazer um escarcéu, né, e esconder muitas coisas importantes que estão aí. Essa mídia naturalizou o Bolsonaro durante 4 anos, ele disse barbaridades. Você nunca vai ver o Lula dizendo que estava andando de moto na periferia de Brasília, viu adolescentes e pintou um clima. Nunca você vai ouvir isso da boca do Lula, não é? O Lula nunca vai dizer que uma jornalista queria dar o furo, né? E ainda fazendo gesto, né? Uma coisa assim, obscena. Então, sabe, vamos cuidar do que interessa, vamos ver que a economia está crescendo, né? Vamos combater esse fascismo que está se alastrando pelo país, né? E deixa essa mulherzinha para lá. Opa, peraí, deixa eu colocar aqui a Flávia Lefebvre, que se junta a gente aqui, vai seguir com o Giro das 11. Flavinha, tudo bom, querida? Dá um bom dia para a gente aqui, liga o teu microfone. Bom dia, Banho, bom dia, Conde, bom dia, comunidade. Bom dia, Flávia. Tá saboreando a fala do Banho, né? Eu tô adorando aqui. Olha, eu fiquei por um triz para também cancelar minha assinatura de ver aquelas mulherzinhas na Globo News malhando
O Lula, porque ele chamou a Gleisi de bonita, olha, sincera, e que tinha um contexto, né? Foi o Bolsonaro, não, foi o filho do Bolsonaro, que falou que todas as mulheres de esquerda eram feias e tudo. Não, foi o Bolsonaro que falou isso. Né? Foi o próprio Bolsonaro que disse. Então. Né? Sabe? Então, foi uma provocação. O Lula foi uma resposta àquilo, né? Claro. Chamar a Gleisi de bonita, né? E parece até que a mídia ama a Gleisi, né? Que a mídia é super petista, gosta da combatividade da Gleisi Hoffmann, né? Então vamos defender a Gleisi Hoffmann, pelo amor de Exu. Banhô, que bom falar contigo, querido. Muito obrigado. Logo você vai estar aqui de novo, porque o público já está reclamando. Já acabou. Não, mas é só um primeiro bloco, é só um aperitivo. Eu quero dizer para a Flávia que eu persigo. Eu sou um perseguidor dela. Sempre que eu vejo que tem alguma coisa na internet com a Flávia, eu vou lá atrás, porque realmente ela é uma analista brilhante, viu, Flávia? Então, Banho, que coisa! Sou seu perseguidor. Essa semana com um elogio seu é uma coisa que me deixa muito feliz. Super obrigada. E é recíproco isso, pode ter certeza. Muito bem. Que coisa boa. Marcos Banho no Giro das 11. Até breve, meu amigo Marcos Banho. Valeu. Então. Beijo. Beijo.